sempre no final do ano, que é justamente a possibilidade de empregos que surgem como oportunidade também para um público específico, quase sempre o público que trabalha no comércio. Para falar sobre contrato temporário e também de experiência, a gente está recebendo hoje aqui a advogada especialista em direito do trabalho, Juliana Modesto. Prazer falar com ela sobre esse tema tão relevante. Doutora, eu falava aqui nos bastidores que ontem eu tive a possibilidade de estar num dos shoppings aqui da capital, em especial o shopping da parte alta. E em algumas lojas que tradicionalmente eu já frequento, eu notei caras novas ali, né? Aqueles jovens ávidos por vender, atenciosos na hora da venda, e ficou claro que eram pessoas contratadas por conta desse período do final do ano. Não sei dizer se contrato temporário ou contrato de experiência. Há uma diferença? O que é que normalmente ocorre nesse período final de ano? Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é nosso estar podendo aqui trazer informações para toda a sociedade alagoana. Então, existe sim uma diferença entre contrato temporário e contrato de experiência. Na reforma trabalhista, a modalidade de contrato temporário, ela trouxe novas regras. E é importante o comércio observar essas regras para que ele não seja desvirtuado. Então, por exemplo, você entender que a modalidade adequada seria o contrato temporário, né? Porque você coloca na sua ideia de que você precisa daquele trabalhador por um período de tempo determinado, porém você optar pela modalidade errada. Porque o que acontece? No contrato temporário, ele precisa de uma intermediadora, uma empresa que ela já tem no seu banco de dados aquele trabalhador disponível, e aí vai haver dois contratos de trabalho. Um com a empresa tomadora de serviços e essa empresa que recruta trabalhadores temporários para oferecer ao mercado. E vai ser firmado um contrato com o trabalhador, que vai ter todos os direitos do trabalhador normal, do trabalhador regular. Não existe diferença nas horas prestadas, em todos os direitos são mantidos. Então, mas existe essa necessidade. Já no contrato de experiência, não. O contratante, ele pode negociar direto com o trabalhador. E aí ele vai fazer também aquele contrato por prazo determinado. Então, se eu preciso daquela pessoa para trabalhar por 60 dias, novembro, dezembro, então ele vai fazer aquele contrato de 60 dias, sendo possível ainda uma renovação, desde que esse contrato não ultrapasse o prazo de 90 dias. Já no contrato temporário, ele precisa ter no contrato, por escrito, a necessidade daquele trabalho extra, a indicação, inclusive a não indicação dessa necessidade, ela torna nulo aquele contrato, e ele pode ser por até 9 meses, 180 dias, podendo ser renovado por mais 3 meses, então no total de 9 meses. Depende muito. Então, geralmente eles são utilizados naquelas necessidades maiores, de um maior tempo de safra. Por exemplo, a gente chama muito contrato de safra. Então, eu preciso de um trabalhador por 6 meses, ou então eu preciso substituir numa necessidade extrema por motivo de doença, por motivo de um trabalhador que adoeceu e que vai passar, por exemplo, 6 meses afastado por um motivo de doença, um acidente que sofreu. Então, são várias as possibilidades. Mas aí ele tem esse prazo mais extenso. O contrato de experiência não, ele já tem um prazo menor. E talvez se amolde melhor as pequenas empresas que podem negociar e conhecer o trabalhador diretamente. E aí, no contrato de experiência, ele tem a possibilidade de se tornar por prazo indeterminado. Então, eu gostei do trabalho daquele profissional. E eu opto, então, por continuar com ele. Então, é só dar continuidade. Não precisa dar uma pausa, fazer uma nova documentação. Não, é só continuar. Agora, se você quiser só prorrogar, por exemplo, eu fiz um contrato por 60 dias, mas eu gostei, estou precisando ainda de uma demanda, arrumar o estoque, final de ano ficou tudo bagunçado, eu quero que essa pessoa continue em janeiro, eu renovo por mais 30 dias, que é o limite de 90 dias para o contrato de experiência. Eu entendo. Em relação aos valores pagos, isso também é definido previamente ou naturalmente esse trabalhador, ao saber que quase todos ali daquela empresa já recebem um salário mínimo mais produtividade, o contrato dele nas duas condições aí, ou temporário ou por experiência, também tem que ter esse valor, ou tudo é negociado previamente?
Tudo é negociado previamente, porém, existe o mínimo. Você não pode pagar abaixo do salário mínimo regional daquela localidade. É o ponto de partida. É o ponto de partida. Agora, a questão de se vai ter comissão, se não vai ter, todas as negociações partindo do salário mínimo, aí vai depender de empresa a empresa, a negociação que é feita, o que é ofertado naquele momento, naquele período, para aquela época, ou de acordo com e ainda de acordo com a função que a pessoa vai exercer. Quando a gente está falando que foi regulamentado pela reforma trabalhista, né, e é lei em vigor em todo o país, durante o período do exercício daquele trabalho, caso haja alguma intercorrência, uma pequena lesão, coisa do gênero, esse trabalhador também está amparado? Está amparado, sim. Todos os direitos ele vai ter. Não tem nenhuma diferença durante a realização do labor, nenhuma. A única diferença é a limitação. Então, por exemplo, quando termina ou quando o trabalhador ele entra, ele já sabe que o trabalho dele ele tem aquela garantia por X dias que ficaram acordados. Então, no final, não vai ter, por exemplo, direito ao aviso prévio. Porque o aviso prévio, ele acontece quando você não sabe quando vai terminar o seu contrato de trabalho. Ele também não vai ter direito à indenização de 40% do fundo de garantia. Por quê? Porque se trata de trabalho por prazo determinado, as duas modalidades. Então, e também não teria direito, no caso, ao seguro-desemprego. Porque também seriam modalidades de dispensa sem justa causa de contrato de trabalho por prazo indeterminado. Qual tipo de trabalhador, em termos de perfil, que pode ser contratado? Me refiro, por exemplo, a alguém que esteja com uma causa trabalhista pendente com a sua última empresa e está ali ou foi afastado por alguma condição de saúde e agora decidiu que pode ganhar um extra. Ele pode entrar num outro trabalho ou há esses impedimentos? Não, se ele tiver afastado, por exemplo, por motivo de doença e recebendo benefício previdenciário, ele não pode fazer essa contratação. A partir do momento que você está apto a trabalhar, então, se você já tinha um contrato de trabalho suspenso, você retorna para aquele contrato de trabalho. A menos que você não queira continuar mais naquela empresa, mas aí você vai primeiro fazer os acertos com aquela empresa que você prestava serviço, que você trabalhava, para depois poder ir para outra empresa. Agora, se você tinha, por exemplo, uma situação em que saiu da empresa e a empresa não deu baixa no seu contrato de trabalho, não impede. Não impede de você começar um novo trabalho. Você vai ter que resolver administrativamente depois a baixa na sua carteira de trabalho para não ficar com 2 trabalhos de contratos de trabalhos em aberto. Quem tem benefícios como Bolsa Família, BPC, alguma outra compensação aí do governo federal, pode também participar dessas modalidades? Em regra, não. O que acontece é que a gente vê muita gente contratando na informalidade para não perder esses benefícios. Porém, aí você não vai ter o registro, você não vai ter computado o tempo de serviço para fins de aposentadoria e, ao longo dos anos, isso termina sendo um prejuízo muito grande que a população termina não entendendo. Eu quero hoje receber esse benefício, mas esse benefício ele não tem uma garantia eterna. E uma futura aposentadoria, sim. Então, você tem que se preocupar com o futuro, né, com a velhice, que a gente chama, de ter realmente uma renda ao final da sua capacidade laboral. Mas seria irregular você você estar trabalhando, irregular você estar trabalhando e recebendo benefício, porque o benefício ele é para aquela pessoa que ela está sem condição de trabalho. Sem renda alguma, sem renda alguma. O critério básico é esse. Então, o que pode parecer vantagem para você agora, continuar com o benefício do governo federal e um contrato de caráter irregular, vai representar uma perda no futuro, porque não vai ser cumulativo para a sua história como trabalhador junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Queria agradecer a presença da advogada, especialista em Direito do Trabalho, Juliana Modesto, que hoje falou sobre o contrato de experiência e também esse contrato aí por tempo, né, determinado no período agora do final do ano. Caso eu tenha deixado de explorar algo que a senhora considere relevante, por favor, a palavra final é sua, doutora. Não, nós quem agradecemos o espaço, estamos sempre à disposição da sociedade alagoana. É muito importante a gente estar levando informações. A gente vê que ainda tem muitas pessoas que não têm conhecimento dos seus direitos, então estamos à disposição. A gente tratou realmente de forma por cima, mas dos pontos principais do que caracteriza o contrato por prazo determinado. E é isso. Bom dia a todos. Isso é o mais importante, né? 6h41, então a doutora Juliana Modesto voltará em outras oportunidades aqui para dar dicas para você sobre o universo trabalhista. São tantas coisas, né?